A todos, sejam muito bem-vindos. Essa live é mais uma das lives em comemoração aos 50 anos da Sociedade de Psicodrama de São Paulo, a nossa SOPSP, né? E hoje, finalmente, a gente vai conseguir ver o trabalho da Denise, que a gente já tinha tentado em outras ocasiões, a gente pensou em fazer coisas presenciais, mas com a pandemia as coisas mudaram todas. Então, hoje a gente vai ter o prazer de ver a apresentação da Denise, que é uma sócia muito querida, foi coordenadora da última turma de nível 2 e 3 da SOPS, fez um trabalho brilhante com a turma, com os alunos, e estamos todos curiosos aqui para ver o seu trabalho, viu? Podemos começar, então? A Carol e a Cleide vão dar um suporte técnico, né? Qualquer coisa, a gente, durante a apresentação dela, a gente mantém os microfones fechados. Acho que agora todo mundo já sabe disso, né? No início, a gente tinha de avisar. E qualquer coisa, coloca no chat. Vai ter um momento para perguntas no final, Denise? Sim, é a proposta. Tá. Para a gente poder Então, estar abrindo para reflexão. Quem que pode coordenar o chat? Eu posso fazer, e cuidando disso, as pessoas que vão se inscrevendo, e aí as pessoas podem ir se inscrevendo pelo chat e a gente depois vai abrindo a palavra em ordem. Ótimo. Só um informe, a gente está gravando, se alguém se sentir incomodado, quiser desligar a câmera, mas se sentirem à vontade para deixar a câmera ligada, melhor, né? Mas dá mais visibilidade aí para a gente. E eu vou pedir licença se em algum momento algum microfone ficar ligado e estiver interferindo, vou desligar o microfone, mas depois sintam-se à vontade para ligar de novo quando for falar. Tá? Só isso. Denise, fica à vontade. Boa noite mais uma vez. É uma honra estar mais uma vez na SOPSP apresentando um trabalho, agradecendo a diretoria executiva, a confiança que sempre depositou no meu trabalho, estando com professores, colegas, parceiros, e a proposta que eu vou fazer é a seguinte: o assunto é polêmico, todos nós bem sabemos, e quando o assunto é muito polêmico, nada mais saudável do que a gente olhar isso muito de perto, né? Quais são as aproximações, se é que elas existem, os distanciamentos, e qual reflexão? Eu acho difícil a gente concluir alguma coisa nesse tema, mas quais as reflexões que a gente pode estar tirando desse diálogo? Antes de apresentar o tema propriamente dito, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. E aí, quem quiser responder pelo chat, ok. Quem quiser responder verbal, ok. Quando vocês pensam, quando vocês falam, eu sou psicodramatista, o que mais atrai em vocês nesse ser psicodramatista? Pode ser em uma, duas palavras, três, talvez. Eu sou psicodramatista porque, ou o que me atraiu no psicodrama, eu me apaixonei pelo psicodrama porque... Por favor, um de cada vez. Não, eu Rômulo. sou que me permite ser uma pessoa normal, quando eu quiser ser, quando eu puder ser, e eu não sou levado a ficar em compartimentos, e a gente brinca, eu acho a psicanálise bárbara, todo mundo acha, mas e a gente brinca com eles que eles têm aquele jeito do tem que olhar a câmera aqui, ó, do eu te sei, né? Aquela coisa de sério. É uma frase que o Luiz Amadeu ele resumiu. Uma frase que o Luiz Amadeu resumiu, que eu acho que é o psicodrama. Sou sério, mas não sou sisudo. Bem isso que é para mim o psicodrama.
Porque me sinto Deus e humano, livre e capaz de errar. Ótimo. A Léo disse da liberdade da ação, a Ana da centelha divina, do encontro, da inclusão. Marília fala da chamada para a espontaneidade, a criatividade, a sensibilidade trabalhada na leitura e na coordenação de grupos. Isso, né, Marília? Léo e Ana também. Quem mais gostaria de estar falando? Porque eu posso ser eu, a Delsa. Maria Célia, encontro, criação, compartilhamentos. Adriana, criatividade e espontaneidade. Adriana, nós temos Adriana e Adriana de la Justina. Adriana de la Justina, quebra de paradigmas, inclusão, encontro. O Lua fala da Maria Luísa. Maria Luísa? Maria Luísa falou vínculo, relação, inclusão. Ótimo. Maria Angélica, estar em grupo. Gente, eu escrevi estar junto, compartilhando a ação. Alguém mais gostaria? Eu penso que é tudo isso que me atrai no psicodrama e essa possibilidade de compartilhamento, de estar junto e de diálogos. O Rômulo falou do quanto a psicanálise é fechada e eu fico observando do quanto a gente pode, com o psicodrama, dialogar com tantas teorias e sem deixar de ser psicodramatista. É esse olhar de principiante que a todo tempo o psicodrama nos proporciona, o ser psicodramatista nos proporciona. É essa possibilidade do sair da caixa, ser psicodramatista, mas poder estar dialogando, inclusive com Bert Hellinger. Se nós fizermos um levantamento em várias publicações, nas revistas, na Revista Brasileira de Psicodrama e até nos congressos, a gente vai observar com tanto de gente que Moreno já dialogou. Vocês já observaram isso? Moreno já dialogou com Buber, já dialogou com Jung, já dialogou com Piaget, já dialogou com... Falem aí, gente, não estou conseguindo lembrar de todos. Eu mesma já coloquei Moreno para dialogar com Eric Berne, já dialogou com Vygotsky, com Hannah Arendt. E Heidegger. Com Heidegger. Sim, com Heidegger, com Ken Wilber. Bom, Moreno está sempre dialogando com Deus e todo mundo, né? E é isso que me fascina no psicodrama, porque é uma prática inclusiva e é uma teoria que proporciona esse diálogo e esse olhar. Vocês concordam? Sim. E é com esse olhar de principiante, que eu faço o convite para vocês, para essas próximas 2 horas, a gente tentar dialogar com Bert Hellinger. Diálogo talvez não seja nem ao tempo todo tranquilo, mas vamos olhar para isso.
Vamos, pelo menos, já que Moreno é tão aberto a sentar e dialogar com tanta gente, vamos me imaginar essa cena. Moreno, bem sentadinho, conversando com o Bert Hellinger. E o que sairia desse diálogo? Ok? Vocês gostariam de fazer alguma observação? Eu vou apresentando, e aí depois a gente abre para as reflexões, para as contribuições? Ok. Pois bem, gente. Deixa eu pôr. Constelação familiar e psicodrama. Quais são as aproximações e distanciamentos possíveis, né? Na minha opinião, Jacó Levi Moreno era um homem à frente de seu tempo. Alguns autores vão dizer que, de alguma forma, a constelação familiar já era embrionária no psicodrama, a partir de alguns conceitos que Moreno nos traz. Que talvez, se Moreno tivesse vivido um pouco mais, chegaria à forma da constelação familiar. Ponto. Isso é uma hipótese e não uma afirmação. Outro questionamento que se faz é que se é possível adaptar o critério de escolha dos egos auxiliares a partir do critério de Hellinger, que daqui a pouco a gente vai ver qual é o critério que Bert Hellinger faz. Por outro lado, a constelação familiar é um psicodrama? É uma espécie de psicodrama? Sim, não, talvez, quem sabe? Depois eu coloco a minha opinião. Mas é um pouco provocativa essas perguntas. Bert Hellinger conheceu o psicodrama? Ele não faz nenhuma menção na obra dele, mas é bem provável que sim, que ele tenha entrado em contato com o psicodrama. Um outro questionamento que se faz é que se é possível usar e adaptar as atividades de aquecimento psicodramático nos trabalhos da constelação. A pretensão não é complementar ou reduzir uma teoria a outra, mas considerando as diferenças de axiomas, incentivar possíveis diálogos. Bert Hellinger, ele vai dizer que ele não teve nenhum contato com o psicodrama. Ele faz uma entrevista importante que é publicada em um dos seus livros, e dentre essas contribuições, ele não referencia o psicodrama. A doutora Ursula Frank, é uma alemã que já esteve várias vezes no Brasil, ela tem 2 livros importantes publicados, entre eles O Rio Nunca Olha para Trás, que foi a tese de doutorado dela, no qual ela diz que sim, que uma das grandes contribuições é o legado de Jacó Moreno, entre as 3 principais, ressaltando ainda Virginia Satir e Ivan das Lealdades Invisíveis. O outro livro, da doutora Úrsula, é o Quando Fecho os Olhos, Vejo Você. Um outro autor bastante importante chama-se Ronald Anderson. Ele é americano, ele era psicodramatista, ele já é falecido, e ele ganhou um prêmio da Associação Americana de Psicoterapia de Grupo pelas contribuições que ele teceu entre constelação familiar e psicodrama. Esse livro é um livro publicado, não está publicado ainda no Brasil, ele está em inglês. Eu não tive acesso a esse livro, mas eu tive acesso a um resumo do livro, que se chama Intergeneration Work and Sociometry of the Soul. Ele está disponível, se vocês quiserem, eu posso depois enviar
para cada um, em que ele tece essas contribuições, essas possíveis aproximações entre constelação e psicodrama. Muito da apresentação está baseada nesse texto e que vai servir para a nossa reflexão. A título só de introdução, a gente começa a perceber algumas divergências a partir da trajetória de cada um dos autores. Como é de conhecimento de todos nós, Moreno nasceu na Romênia, viveu em Viena em 1909, vai para a Universidade de Viena, primeiro cursando filosofia e depois medicina, e aí faz toda a sua trajetória via teatro, até chegar aos Estados Unidos, onde ele tem um aprofundamento significativo da sociometria. Em 1936, ele funda o Sanatório de Beacon. No Brasil, é relevante a presença do psicodrama a partir de Guerreiro Ramos, né, Maria Célia? Pelo Teatro Experimental do Negro. Entre 40 e 50, o psicodrama começa a ter um alcance mundial a partir dos seminários, congressos e psicoterapia de grupo. E um outro marco importante é o Congresso MASP 1970. Moreno falece em 1974. Bert Hellinger tem uma trajetória bastante emblemática e controversa. Ele nasceu em 1925, ele, aos 17 anos, serviu ao exército alemão. Quando ele serviu durante 2 anos e meio. Quando ele saiu do exército, ele foi ser padre, né? Ele entrou para uma ordem religiosa. Ele, depois de se formar em teologia e filosofia, foi ser missionário católico na África do Sul. Em 69, ele abandona o clero e começa a estudar terapias. Ele também, durante o período da África do Sul, fez uma graduação em pedagogia. De volta à Alemanha, ele vai fazer psicanálise. Ele começa a estudar psicanálise, depois ele faz um trabalho em gestalt terapia e ele vai para a costa oeste americana, onde está aquele fervo todo da década de 70, né? Ele começa a estudar principalmente análise transacional e a terapia do grito primal. Ele fica aproximadamente uns 10, 11 meses na Califórnia. De volta para a Alemanha, ele começa a estudar principalmente o trabalho da Virginia Satir. Ele começa a estudar também terapia familiar sistêmica e começa a estudar constelação familiar, que já existia na Alemanha, no final da década de 80. Em 1993, ele publica o primeiro livro, e a partir dos anos 2000, a constelação começa a ter alcance mundial. No Brasil, a grande entrada da constelação familiar foi via o direito sistêmico. A constelação entra pelo direito e começa a se popularizar. Basicamente, essa trajetória entre os dois autores. Eu vou passar bem mais rápido pelo psicodrama, até porque todos nós temos desse conhecimento. Segundo a doutora Úrsula, o psicodrama segue o objetivo de estimular... Desculpa, gente, eu tenho uma participação especial aqui, ela não está me deixando. A minha égua auxiliar, felina. O psicodrama segue o objetivo de estimular as pessoas a desenvolver alternativas de ação em situações difíceis. Como método terapêutico, cria um espaço no qual as pessoas podem experimentar. Desculpem.
novas formas de comportamento em relação ao seu âmbito social, desenvolver a espontaneidade e testar medos e receios perante a realidade. Os jogos de papéis facilitam e possibilitam mudanças de comportamento. Desculpa, esse eu volto. Peraí, gente, eu tive... Marca mais ou menos hoje. Mais ou menos o óculos, minha querida. Oi? Voltou? Melhorou? Ainda não, Bom, Dê. Não está não. compartilhando, não. Tem que botar para compartilhar de novo. Agora sim. Pode pôr como apresentação. Uhum. Bom, como todos nós sabemos, o psicodrama tem o seu pilar na teoria da espontaneidade, na teoria dos papéis e na sociometria, cujo o elo que liga esse tripé é o conceito de espontaneidade e criatividade. Outros conceitos importantes do psicodrama e que, segundo Ron Peterson, vai servir de influência para a constelação, é o átomo social, o coinconsciente, o conceito de tele, encontro e realidade suplementar. Ele tem uma posição controversa que ele diz o seguinte, que o conceito de tele, de alguma maneira, quando Moreno chega aos Estados Unidos, esse conceito ele foi desviado daquilo que Moreno inicialmente tinha pensado, principalmente quando ele vai colocar a questão da tele positiva, tele negativa, e ele faz essa crítica a partir do conceito, a partir da presença do conceito de tele, da chegada de Moreno nos Estados Unidos. Ana Ancelan, para basear o trabalho do transgeracional, ela vai definir que o coinconsciente, os estados coinconsciente e coconsciente, eles conectam famílias e grupos de amigos íntimos entre si. E como todos nós sabemos, Moreno afirma que os estados consciente e coinconscientes só podem ser reproduzidos ou representados em conjunto. Eles não são propriedade de um único indivíduo, que é um conceito que alguns autores da constelação, alguns teóricos, Hellinger não era teórico, mas alguns teóricos da constelação, de alguma maneira, vão retomar. Um conceito importante, e eu devo confessar para vocês que foi muito recentemente que eu descobri esse conceito, e eu achei ele o máximo, ele está num texto de Moreno, traduzido pela Maria Cristina Bota, para o DP-SEDES em 2008, que é o conceito de interpsique. Segundo Moreno, a interpsique é um modo específico de se relacionar quando há dificuldades de acessar conscientemente sensação ou sentimentos dos indivíduos, dos integrantes do grupo. E esses integrantes, eles estão, de alguma maneira, ligados por um destino social. Eles poderão compartilhar experiências em nível social ou cultural. E aí, dessa maneira, Moreno afirma que o contato íntimo é substituído pelo contato indireto, transpessoal ou simbólico. Vocês gostariam de fazer alguma observação nessa parte, algum comentário? Alguma contribuição? Ou a gente deixa mais para o final? Denise, eu estou gostando bastante das colocações que você está fazendo, e a Carmen, porque eu tenho lido muito a respeito. Conheço os conceitos da transpessoal, do Pierre Weil, da Anceline.
e conheço também os conceitos do Rupert Sheldrake. E realmente você está me acrescentando muito nessa questão da interpsique, que é um conceito que eu não conhecia. Eu Então, também não, Carmen. Carmen, eu também não conhecia esse conceito, foi pesquisando, lendo o próprio Moreno e também lendo o pessoal que herdou o trabalho da Ana Celan, a Manuela Maciel, a Leandra Perrota, que eu acabei chegando nesse conceito do interpsique. Achei muito interessante, porque ele, de certa forma, é a tradução do campo, né? É a tradução do campo. Não é incrível? É bem interessante, sim. E porque, na verdade, se a gente vai se aprofundar um pouquinho, depois, não é o momento agora, na transpessoal, os vários níveis de inconsciente se conectam e se vão se conectar através dos arquétipos que Jung muito bem colocou, né? Mas eu paro por aqui e está muito interessante o seu trabalho. Alguém mais, gente? Alguma observação mais? Podemos continuar? Qual a relação do conceito com intersubjetividade? Intersubjetividade. Que é um conceito da fenomenologia existencial. Né? Para mim, ele tem sido uma base importante até para poder entender Tele. Não sei, Marília. Eu acho que na minha percepção, na minha opinião, quando o Moreno coloca esse conceito do interpsique, ele está pensando nos grupos interligados. Eu vou entender que a intersubjetividade está dentro do grupo, mas a minha percepção é que interpsique é um conceito acima da intersubjetividade. Então, acho que é melhor acompanhar mais você fazer as colocações, porque a intersubjetividade pode se dar no interpessoal, no grupal, né? E também tem uma perspectiva cultural ampla, social. Também. Para a gente. E há vários níveis, né? É para a gente criar vários níveis, mas o que me chamou a atenção no conceito da interpsique é quando Moreno traz, sim, a ideia do transpessoal. Entendi. Eu vou pedir licença, eu não vou justificar ou ser conclusiva, mas eu acho que a intersubjetividade e a interpsique, o que tem de comum é que é como se fosse no conceito transdisciplinar a questão do holograma, que a parte está no todo e o todo está na parte. É um acréscimo que eu gostaria de fazer. Obrigada. Alguém mais, gente? Denise, minha internet caiu aqui, eu fiquei sem entender direito esse conceito de como é? Psíquico, né? Interpsique. Interpsique é o que tem a ver com qual inconsciente, é isso? Moreno, ele vai dizer que eu vi esse conceito bem recentemente num texto de Moreno, traduzido por uma professora do DP-SEDES, né? Não vi nenhum de nós fazendo referência, somente a Ana Maria Knobel faz em algum texto referência à interpsique. Né? É um texto bastante interessante, que ele vai definir a interpsique como um modo específico de se relacionar. Quando há dificuldades de você acessar conscientemente sentimentos e pensamentos dos integrantes do grupo. E esses integrantes do grupo, de alguma maneira, estão ligados por um destino social. Estão ligados por... Ele coloca o conceito de destino e ele coloca mais para frente também que pode existir uma interpsique cultural, transpessoal e simbólica. Que bom. Em relação à intersubjetividade, Marília, que Marília estava colocando, eu não vejo esse conceito na constelação, não. A constelação, ela observa o fenômeno no aqui e agora, mas não entra em questão
as subjetividades dos sujeitos ali envolvidos. Quando o representante chega, ele entra nessa linha do transpessoal, ele não está se citando com a subjetividade dele, com a subjetividade do outro. O objetivo não é esse. É isso mesmo. Eu não... Bom, podemos... A segunda parte, então, vamos... antes de entrar para a segunda parte. Quem já ouviu falar de constelação? Quem tem contato com a constelação? Quem já estudou constelação? Quem fez a formação? Denise, eu acho que a gente está tocando em conceitos bem básicos da constelação e do psicodrama. Eu acho que seria legal você se alongar nisso e no fim, fazer algumas considerações, porque eu tenho várias coisas a colocar sobre isso, mas acho que não é o momento agora. Então, você se alongasse mais para daí abrir mais depois. Para a discussão. Isso. Só para eu me situar, quem teve contato, eu sei que a Léo estudou constelação. Eu já participei. Eu já participei de 5 eventos, né? Tentando entender. E eu não gostei de certas coisas que eu não tive as respostas para isso. Espero que hoje a gente possa solucionar um pouquinho melhor. Mas eu não estudei teoricamente, não, mas eu tive contato. Mas isso me pegou numa... Enfim, depois eu quero falar mais. Eu acho que tem aí uma questão importante, Mônica. Eu fiz uma vivência de 5 semanas de constelação, também tem algumas questões também a respeito da direção, da maneira como é tratado os assuntos, nessa linha, ainda mais como psicodramatista. Eu levei algumas broncas, né, na minha participação, então, porque a gente entra com outras coisas, então tem uma certa, pelo menos a pessoa com quem eu fui conhecer, vivenciando, foi muito interessante, foram 5 fins de semana, foi bastante intenso. Então, acho que até com você já falei um pouco, né, Denise, sobre essa experiência. Já falou, sim. Pois falei particularmente, foi bem interessante. Oi, Denise, respondendo a sua pergunta, eu tive contato, não como constelada, mas participei, assim, de umas 5, 6 encontros, né? Onde até fui escolhida pelo constelado, e não tenho assim ainda uma opinião a respeito. Mas eu conheço, não teoricamente e nem profundamente. Eu participei a semana passada de uma constelação, onde eu assisti, também fui constelada, tinha muita curiosidade, mas, enfim, é tudo muito novo para mim. Por isso, eu gostaria depois que você deixasse mais contato, ou se vai ficar gravado, porque exatamente eu sou psicodramatista também, e gostaria de aprofundar mais, né, nessa junção que você está falando. Então, tudo que você está falando é muito novo para mim, mas eu sempre percebi que tinha alguma coisa do psicodrama na constelação. E agora você vem falando isso, para mim é maravilhoso. E eu quero um contato para mim estar seguindo, para mim estar estudando mais. Você deixa depois, por favor? Realmente é tudo muito novo, né? Eu sou psicodramatista raiz, né? Há muitos anos eu sou psicodramatista, minha visão de mundo é do psicodrama. E por que eu fui estudar constelação? Porque eu estava com uma opinião muito radicalizada, muito polarizada. E eu penso que quando a gente se polariza numa posição, isso não é bom, porque a gente entra numa conserva muito grande. E o melhor jeito de romper uma conserva é o conhecimento.
Eu também ainda estou construindo muito desse conhecimento. A grande pergunta que eu me faço, e que é o objeto dessa apresentação, é até onde esses dois olhares se aproximam. Eu acho que sim, que tem uma tangência. Depois a gente retoma, são coisas diferentes. Eu vou apresentar a constelação até para, pensando nisso que o Rômulo colocou, para a gente depois abrir. Pode ser? Muito bem. A constelação familiar sistêmica. Uma coisa importante, quando a gente fala constelação familiar sistêmica, a gente não está se referindo à terapia familiar sistêmica. O próprio Bert Hellinger disse que não se tratava de terapia familiar. É sistêmica no sentido em que você está englobando o todo, você está falando de um sistema e que esse sistema é o familiar. Uma coisa, a constelação familiar é um método terapêutico, ela não é uma psicoterapia, tal como nós conhecemos psicoterapia. Isso nos leva a um outro ponto de discussão, eu até pensei em abrir a apresentação com isso, mas eu deixei agora para a gente falar durante a discussão. O que é terapêutico e o que é psicoterapêutico. A constelação nos é apresentada como um processo terapêutico. Bert Hellinger vai dizer que a vida chega aos filhos através dos pais. Quando o filho honra profundamente esse fato e sente gratidão por isso, todas as queixas parecem desvanecer-se. Pode parecer simplista, mas não é um simples honrar, não é uma coisa do racional, não é uma coisa pensada, porque a Léo até tocou nesse ponto, a constelação ela é muito o fenômeno que acontece ali no campo. É um fenômeno. Bert vai falar que esse sistema ele é regido por 3 leis importantes. A lei da hierarquia, quem chegou primeiro, chegou primeiro. Então, meus avós chegaram primeiro que meus pais, que chegaram primeiro que eu. Quando há uma desordem na lei da hierarquia, por exemplo, filhos que assumem o papel do pai, ele vai dizer que o sistema entra em desarmonia e você pode estar gerando um emaranhamento para a geração seguinte. A lei do pertencimento, todos pertencem. E aí a gente vai dar conta dos segredos, daquele filho que é esquecido, daquele avô que não é mencionado, e os segredos podem ser por várias vias, vários motivos. E a lei do equilíbrio entre o dar e receber. Quando eu estou dando mais do que recebendo, esse sistema também vai entrar em desarmonia. Muitas foram as influências de Bert Hellinger, como eu já citei há pouco, a própria psicanálise, ele teve essa formação de psicanálise, a teoria do grito primal, a análise transacional, a teoria de Milton Erickson, terapia familiar sistêmica, a constelação que já existia naquele momento na Alemanha, o trabalho da Virginia Satir também, as lealdades invisíveis e, segundo os pós-Herbert, o próprio Moreno é uma influência importante. Como é que a constelação acontece? Ela pode ser grupal ou individual. Ela surge grupal. O individual vai sendo adaptada por conta da necessidade, da possibilidade de se formar grupos. Você não... quem já participou, por favor, me ajude. Num grupo, uma das pessoas vai ser a constelada. Ela chega com uma questão X, né? E ela vai conversar
com o constelador, com o facilitador. Ela fica sentada, olhando o campo, até que o campo se forme, e pode ser de várias maneiras. O próprio constelado pode escolher, o próprio constelador pode pedir, pode ser uma constelação fechada, em que eu não sei quem eu sou no campo, ou pode ser uma constelação aberta, que eu sei quem eu sou dentro do campo. Então, eu levei lá uma questão X, o constelador começa a pedir representantes. Representantes dentro do campo. Que pode ser meu pai, minha mãe, meu irmão, os representantes, meu avô. Pode aparecer algo transgeracional, como pode não aparecer. Nenhum representante sabe da questão. Ele vai para o campo e ele vai ter as ressonâncias corporais. As ressonâncias podem ser uma emoção profunda de raiva, uma emoção profunda de choro, uma emoção profunda de muito frio, de muito calor, de muita agressividade. A partir dessas ressonâncias e dos posicionamentos que cada representante vão tendo dentro do campo, é que a gente vai dando resolução para aquela questão que o constelado trouxe. A constelação termina quando todos os representantes encontram um bom lugar. Alguns consteladores alguns facilitadores colocam um constelado dentro do campo. E esse constelado vai interagir com os representantes, o representante da mãe, o representante do pai, do filho, do esposo, a partir das frases de cura, que são as frases que Bert coloca e que são frases de resolução, que, segundo ele, vão ajudar a desfazer os emaranhados do sistema. Terminada a constelação, não se comenta sobre aquilo que aconteceu. Pelo menos foi assim que eu aprendi. Isso foi uma das coisas que eu mais estranhei, porque a gente tem no psicodrama a fase do compartilhamento, né? Não se comenta a constelação e o constelado vai com aquilo que ele recebeu, com a informação que ele recebeu da constelação que ali aconteceu. Eu já vi consteladores que não comentam nada, que, espera que isso vai se resolver por si só. Eu já vi consteladores que falam alguma coisa e já vi consteladores que sim, que acabam explicando, que acabam dando um feedback. Aí vai depender também, penso eu, de cada jeito, de cada maneira com que você se identifica. O que mais se evita numa constelação é um movimento racional, de muita justificativa, de muita explicação, que muitas vezes o constelado acaba por trazer. Eu sou assim por causa da minha mãe, do meu avô, etc. e tal. Esse, por causa, devido a... eu sou assim por conta disso, é evitado na constelação. Acho que em linhas gerais, depois a gente pode abrir, alguém podendo trazer mais alguma contribuição. Bom, quais são as tangências? Ambas, tanto o psicodrama quanto a constelação, são construtos desenvolvidos fenomenologicamente. Moreno e Hellinger afirmam que a cura é duradoura quando alcançada em sua essência. E ambos acreditam que muito do que acontece conosco vem a partir das nossas relações.
das nossas conexões, dos nossos relacionamentos. Isso que eu acabei de falar. Então, se das nossas dificuldades emergem dos nossos relacionamentos, essas relações vão estar refletidas para Moreno no palco, para Bert no campo. Utilizam pessoas como auxiliares para refletir essas relações. No caso do psicodrama, o ego auxiliar; no caso da constelação, o representante. Uma coisa que é muito interessante é que quando o representante vai para o campo, ele vai assumir uma distância em relação ao constelado, em relação ao representante do constelado. Às vezes mais próximo, às vezes mais perto. E é essa distância em relação ao cliente, ao constelado, dentro da constelação, é que vai trazer informações a respeito da dificuldade em relação à queixa. Segundo alguns autores, isso pode, talvez, refletir um princípio do átomo social, um princípio de escolha sociométrica. Embora que na constelação não tenha esse nome. Quem vai dizer disso é a doutora Úrsula e o autor que eu mencionei inicialmente, o Ron Anderson. Um outro aspecto é que a resolução de um ou mais problemas de um cliente vai implicar mudanças necessárias no palco. Se a gente tem uma mudança no átomo social, nós sabemos que isso gera uma mudança significativa, da mesma maneira a mudança que ocorre no campo, que, no caso, ocorre de maneira intuitiva, maneira muito de ressonância, que é depois o que o Sheldrake vai chamar de ressonância mórfica, né? E que esse conceito é trazido para a constelação. Ele não é um conceito do Hellinger. E o próprio Hellinger vai absorver o conceito mais no final da obra dele. A diferença vai estar na forma que cada um usa para chegar ao objetivo. Para esse autor, esse fluxo intergeracional, transgeracional, ele pode ser comparado a um processo energético da espontaneidade e criatividade. É um questionamento, né? A própria indicativa das correntes psicológicas que a gente observa na distância dos auxiliares, egos, representantes, que são colocados uns em relação aos outros. A gente, no psicodrama, tem esse conceito de inversão de papéis e do próprio processo de desenvolvimento de papéis. Na constelação, a gente tem o conceito de representantes, mas esses representantes não quer dizer a representação, como a gente entende uma representação. Eles não estão representando algo. Eu acho que isso é um pouco da confusão. Muito da transposição dos conceitos nas traduções, eles vão se perdendo e tendo uma outra conotação. Então, não é uma representação de papéis, né? Então, quando a gente fala representação na constelação, eu prefiro falar o processo de ressonância, o processo que reverbera nos representantes. Um outro aspecto também é a rede de posicionamentos na constelação. Como eu já disse, para alguns autores, isso se aproxima de alguma maneira a um átomo, a uma matriz sociométrica, a uma escolha sociométrica dentro desse sistema. O átomo social de Moreno
é uma maneira de retratar a imagem perceptiva de um protagonista, como todos nós bem sabemos, e sua relação com seus outros mais significativos. Hellinger, por outro lado, ele vai convidar o protagonista, o constelado, não é protagonista, é constelado, a colocar os outros significativos de sua vida em um critério diferente. É um critério não perceptivo. Simplesmente é colocado, simplesmente entre aspas. O objetivo da exploração em Hellinger é descobrir o que está além do mundo perceptivo, em um outro nível, talvez mais intuitivo. Ele quer saber qual é a imagem consciente dessas correntes télicas interagindo na rede social do constelado. É uma ideia. E aí vem que o critério de Hellinger visa conhecer os padrões que estão se repetindo em várias gerações. A própria Anne Celan falou do critério de padronização intergeracional, e ela vai trazer essa contribuição para o trabalho psicodramático. Muitas vezes, a constelação ela é muito produtiva, ela é muito eficiente quando você tem um evento traumático conhecido, né? Seja de uma geração anterior, seja da geração atual ou da geração anteriores. E aí a gente vai ver, por exemplo, o que é evento traumático conhecido. Imigrações, deslocamentos, grandes sofrimentos de populações, de grandes populações, e por aí vai. Acho que basicamente isso. A gente pode abrir agora. Como é que ficou? Quando eu falei como acontece a constelação, ficou clara? Vocês gostariam de perguntar mais alguma coisa? Para quem já é constelador, puder contribuir. Posso contar uma Espera aí, Eu queria perguntar também. Eu também quero perguntar. E Ótimo. não sou consteladora, e nem é há tão pouco tempo que eu conheço a constelação. Eu acho que a primeira que eu participei, e fui até escolhida como representante, foi em 2006, por aí, quer dizer, uns 13, 14 anos. E assim, eu gostaria assim, de saber a interface da constelação com o transgeracional. Uma vez que, na constelação, o constelado ele traz a sua história familiar e, basicamente, todas que eu participei, como plateia, entre aspas, né, e representante, inevitavelmente levou a antepassados que não estão mais nessa existência. Então, se você puder falar um pouco do transgeracional, que eu acho que eu conheço um pouco mais do que a constelação, para mim esclarece, mas também não sei se isso é importante para o grupo. Obrigada. Bom, posso falar. Você observou, né, Séries? Isso é uma leitura minha, tá? Porque está se fazendo constelação de tudo quanto é jeito. Então, eu acho que tem um embasamento teórico, e é a partir desse olhar teórico, desse olhar que eu vou estar falando. Você observou que uma das grandes influências do Bert Hellinger foi a Lealdades Invisíveis. Na Lealdades Invisíveis, a gente tem o conceito de transgeracional, de segredo familiar, de todos os conceitos que a gente já sabe que norteiam o trabalho transgeracional. E aí ele vai dizer,
é um olhar básico, é quase um dos princípios, que o que uma geração anterior não resolveu vai reverberar na geração atual. E aí, isso também eu já vi, vai depender muito do constelador, você pode ir para gerações, para um trabalho transgeracional. Pode ir. Pode ser que o campo te apresente isso e vai trazer esse nó transgeracional. Pode, como eu já vi consteladores que não, que ficam só com a situação atual. Mas é um princípio norteador do trabalho transgeracional. A Manuela Maciel, ela é psicodramatista, ela é herdeira da escola da Nancy Lan e ela é consteladora. Ela vai trazer muito esse olhar transgeracional para todos os trabalhos que ela faz, e a partir do trabalho do conhecimento de constelação, ela introduz um conceito que é o conceito de ego... Falhou, gente. Ah, tu falhou. Eu esqueci o nome do conceito, mas eu vou explicar como funciona. Você vai para a dramatização sem saber como você é e ela não inverte. Daqui a pouco eu lembro como é o nome do conceito, tá bom? É um ego auxiliar que fica meio misturado entre ego auxiliar e representante. Respondi, Séries? Eu acho que sim. Claro que é bem mais amplo, né? E acho que a gente teria que ter um workshop para podermos trabalhar com a prática e irmos fazendo junto. Eu cheguei até a fazer o workshop com aquela... Eu vou procurar o conceito. Acho que é a Mimasa. Você conhece a Mimasa? Eu fiz com ela uma vivência, certa vez. Acho que foi um dos primeiros workshops em que eu participei. Eu participei com ela, eu gostei, mas eu acho que assim, o meu lado autoritário conflitou um pouco com o autoritário dela. Então, eu achei ela um pouco impositiva em algumas situações, sem esperar o momento exato do constelado ou do representante. Mas aí talvez tenha sido alguma projeção minha, né? Mas eu acho que por hora você respondeu, né? E eu também conheço um pouco do trabalho da Manuela. Mas eu acho que é um tema complexo para uma live de 2 horas. E estou gostando do que você trouxe. Eu acho que está esclarecedor e carecendo de um aprofundamento que eu acho que não cabe em 2 horas. Obrigada. Nós tínhamos pensado, como a Delsa colocou, antes da pandemia, em fazer um trabalho vivencial, né? E aí, que realmente, sim, seria muito interessante o trabalho vivencial. Pois não, Rômulo. Agora sou eu, né? Tem uma sequência. Eu estou na fila, né? Rômulo, depois Marília. Fila. Isso, Rômulo, depois Marília. Se mais alguém quiser se inscrever, é só se inscrever no chat, tá? Cleide também? Tá. Assim, eu tenho uma curiosidade. Eu tenho uma curiosidade muito grande, né, sobre esse assunto e andei para cá, para lá, e fui em algumas constelações aqui em Campo Grande. Eu faço parte do Conselho de Psicologia já há muito tempo, né? E eu fui por curiosidade minha e também pelo Conselho, porque isso é um assunto que está surgindo muito lá no Conselho de queixas, e enfim, eu fui ver como é que é. E fui numa constelação de um psicólogo amigo, né? E aí tinha uma cena, vamos dar o nome de cena, em que uma senhora traz uma queixa quanto a conflitos com a filha, né? Então ele monta mais ou menos essa cena, chama alguém da plateia para ser a filha, mas
sempre pessoas protagonistas assim, fixos, né? Então eles não representam nada, ficam fixos. Aí ele montou a cena e pergunta, faz algumas perguntas para ela em relação à filha, coisa e tal, e fica aquela dúvida. E aí ele tem uma escola aqui hoje, né, de formação em constelação, né, é bastante famoso. Aí ele senta em um banquinho, abaixa a cabeça assim, traz a bisavó. Eu falei, mas caceta, de onde que vem isso? Sabe como que é? Não teve nenhum dado falar sobre a avó, sobre bisavó. Aí eu pensei assim, bom, para ser constelador, parece que o cara tem que ser meio médium. E eu coloquei essa coisa, tem a ver com o espiritismo? Não tem a ver com o espiritismo de jeito nenhum. Eu entendi assim, realmente não tem a ver com o espiritismo kardecista, mas tem a ver com o trabalho de personagens de outras dimensões, entre aspas, né, que baixa o santo ali na hora. O grupo, a gente vê, a pessoa começa a sentir dor no braço, mas isso tudo bem que isso é um conceito, dando um parênteses aí. Eu li um livro do Roberto Crema, lá da Unipar de Brasília, que esse livro, para mim, pessoalmente, ele foi muito significativo, que me fechou algumas gestaltes, né? A introdução à visão holística. E ele coloca da evolução dos paradigmas, né, que o pensamento humano teve desde a antiguidade remota, passando pelo cristianismo, passando por todas as fases, né, do homem, qual paradigma que o homem ele traduz o mundo, até chegando na física mecanicista, que ele ainda mantém uma espiritualidade junto com essa ciência, daí entrando para a física quântica, né, que hoje tudo que é meio esquisito é física quântica, né? Mas enfim, ele colocando dessa interligação entre essas dimensões, essa dimensão física material que a gente conhece aqui, com uma dimensão que não é de um outro plano, que se eu falo de outro plano parece que é espiritual, mas de um outro plano molecular, onde essa realidade existe. Então, eu li alguns livros daquele do Stephen Hawking, né? É uma coisa muito fora de uma percepção nossa, né, cartesiana, mas, enfim, voltando ao conselho, né? Eu sou psicólogo e eu sou cientista, né? Então, eu não posso admitir estar utilizando métodos que não sejam aprovados pela ciência, de uma certa forma. Eu sei que essa ciência nossa, o método dela, ela é limitado para entender essas novas propostas, mas um mínimo de lógica, como que traz a bisavó, de onde que o cara traz isso, sabe? Então eu vejo que a constelação ela tem um aspecto, entre aspas, religioso, espiritual muito intenso, de uma forma, e isso é que traz grandes multidões. Sabe? A gente vê que os consteladores em Campo Grande tem grupos cheios, e muita gente, tem vários grupos aqui, esse misticismo, né? que eu vou lá, eu vou encontrar uma resposta espiritual para essas minhas dores. Aí eu me atrevi a trazer para cá o Boarini, que deu um curso de transgeracional. Eu trouxe com um certo receio, não me colocando à frente disso para sei lá quem quer ser esse negócio, né? Então, ele trouxe o transgeracional, e aí eu achei legal uma coisa que ele colocou, que esse campo, eu não estudei teoricamente isso, mas assim, esse campo, tanto a pessoa, esse constelado, pode acreditar que é um campo
energético do seu antepassado que está vindo, ou é essa projeção que ele faz desse antepassado dele, né, que está ali. E eu, no consultório, quis fazer uma experiência, né? Então, tinha um paciente meu, jovem, médico jovem, com uma família importante, e ele tímido e preso nas suas questões, e eu fiz toda aquela técnica que ele faz, coloca os antepassados como se fosse um teatro do seu lado, mais para trás, e aí qual que ele escolhe? Aí ele escolhe um avô, que foi uma pessoa importante aqui na cidade, e o que eu fiz? Eu montei uma cena. Então eu coloquei, pus ele numa cadeira, outra cadeira em frente dele com uma almofada sendo o avô, ele perguntando pelo avô quais os conselhos que esse avô poderia ter, e inverti o papel, ele sendo esse avô falando para ele, e eu achei bárbaro isso. É o que a gente sempre faz, né? Mas dando um ares de misticismo, de uma certa magia, né? Eu achei legal por esse lado, mas assim, eu não me atreveria a entrar nesse aspecto, entre aspas, espiritual dessa coisa, porque é o que está sendo feito, né? Enfim, por aí, não sei. Eu vou comentar alguns pontos, Rômulo. Eu vou dividir em duas partes o seu questionamento, que de alguma maneira é muito o meu questionamento também. Eu sou psicóloga há 38 anos, eu sou psicodramatista há 20, eu faço um trabalho que é científico, né? E no consultório não vou falar de trabalho religioso e espiritual, não vou conseguir fazer isso, tá? Mas tem um fenômeno que eu acho que é importante a gente olhar. Por isso que eu falei do olhar de principiante. Algo acontece na constelação e que é diferente desse nosso olhar cartesiano. Quando o próprio Roberto Crema, ele traz algo nesse sentido, Pierre Weil traz muita coisa nesse sentido, e a gente vai ver em Ken Wilber os níveis de consciência. O Wilber vai falar disso. E também já é de senso comum que a gente tem 6 grandes movimentos dentro da psicologia. E um desses movimentos é esse movimento mais, alguém falou em holístico, mais do transpessoal, mais do amplo. A gente vai falar disso. Dentro desse movimento, a gente vai ter pensadores como Maslow, o próprio Ken Wilber, Friedrich Capra, entre outros, e que vão questionar esse jeito cartesiano da gente olhar para a ciência, esse jeito cartesiano, essa relação de causa e efeito, né? Mecanicista, né? E que a gente vai precisar, nesse momento de transição, desenvolver esse pensamento mais fractal, como se a gente tivesse vários fractais. Acho que foi correto. Mas, claro, nós temos a nossa consciência cartesiana, empírica, dessa relação de causa e efeito. E é um momento de transição. Quando eu chego aqui falando um monte de teoria, tentando embasar teoricamente o fenômeno que Hellinger apresenta, talvez eu esteja saindo desse nível da consciência hellingeriana e indo para uma consciência bem cartesiana, porque eu estou procurando uma relação de causa e efeito, eu estou procurando explicações, mas eu sou produto disso. E a minha própria transição vai ser difícil.
Então, é nesse sentido, não é espiritismo, mas que a gente está diante de um fenômeno e que vamos olhar esse fenômeno com um olhar de principiante. Na segunda parte da sua questão, é muito claro, a constelação é um princípio, é um trabalho terapêutico. Eu penso que nós, psicólogos, precisamos diferenciar com mais veemência, com mais clareza, com mais assertividade, aquilo que é terapêutico e aquilo que é psicoterapêutico. Nós não fazemos isso. Eu estou fazendo uma autocrítica, um meia-culpa, né? Quando a gente vai para a constelação, a gente não está fazendo trabalho psicoterapêutico. E que isso também é uma grande confusão dentro do próprio psicodrama, o que é terapêutico e o que é psicoterapêutico. Mas nós, enquanto psicólogos, a gente precisa diferenciar isso. E a constelação, ela não é psicoterapêutica, embora que ela traz muitos elementos para um trabalho de psicoterapia. Eu até pensei, né, eu tinha pensado, alguns teóricos vão dizer o que é um trabalho, psicoterapêutico, né? Quando é que eu estou fazendo, me embasando teoricamente para um trabalho de teoria, para um trabalho de psicoterapia? É quando eu tenho uma teoria sobre o funcionamento mental. Dentro dessa teoria, eu tenho uma explicação sobre o desenvolvimento emocional. Dentro dessa teoria, eu tenho uma explicação sobre a origem do sofrimento mental. Eu tenho uma explicação sobre a psicopatologia. E dentro dessa teoria, eu tenho uma visão sobre o processo terapêutico. Quando a gente olha para a constelação, a gente não tem nada disso. Então, a constelação, ela não é psicoterapia. Agora, eu concordo com você, Rômulo, que sim, que eu acho que tem esse boom, esse grande interesse, essa mística em torno do fenômeno, e que isso, ao invés de ajudar, está prejudicando a clarificar o que seja a constelação. Inclusive, a gente vê pessoas sem nenhuma formação dentro da área de humanas, fazendo a constelação, fazendo trabalho de constelação e se colocando a atender pessoas. Mas isso não é só da constelação, a gente vê isso em diversos campos, espaços e áreas. Mas eu fico muito com essa reflexão do que nós, psicólogos, podemos contribuir para clarificar um pouco mais o nosso trabalho de psicoterapia. Tá ótimo, obrigado. Marília. Oi. Bom, o meu contato com a constelação foi de olhar vídeos. Então, poder estar com você hoje aqui, ter indicações para poder estudar com um pouco mais de profundidade, é uma meta, tá? De poder conhecer mais. Os vídeos que eu vi, eu fiquei muito chocada com a diretividade do que você chama constelador, né? Que para nós seria o diretor, né? E colocando falas na boca dos representantes, que seriam para nós os exauxiliares. Então, a primeira impressão ficou nossa, que distância desse cuidado, né, que na direção em psicodrama, seja no contrato psicoterápico, seja no contrato socioeducacional, no sentido de você deixar emergir, né, de você ter toda uma sensibilidade e não colocar falas, né? Precisa, quando a gente se propõe a fazer um duplo, ou abrir a possibilidade do duplo, né? A gente tem todo o cuidado. Fez sentido para você, enquanto protagonista, né? Porque às vezes as pessoas entram dando conselho, né? E aí você você usou uma expressão que talvez eu não tenha pego dentro do contexto, frases de cura, frases de resolução.
está dentro disso que me impactou, né? Que diferencia muito o modo como a gente lida, dando muito mais espaço para o emergente. Então, se você puder esclarecer um pouquinho mais, né? Resumindo a questão da diretividade, de colocar falas no outro, que é um estranhamento, porque não dá o tempo, como falou o Rômulo, né? Não dá tempo, de repente, é como se você tratorasse. Você tem uma meta para chegar e é isso. Então, o meu contato ainda é muito raso, eu não vivi na pele. O que eu tenho vivido muito e queria compartilhar, que no contrato socioeducacional envolvendo formação de educadores, nós fazemos a rede de papéis. É o átomo social percebido. Para chegar a isso, eu uso a estratégia, vamos montar uma personagem imaginária. É muito gostoso o grupo todo construir. Podia ser um membro que está chegando atrasado no grupo, alguma coisa assim. A partir da personagem imaginária, alguém se disponibiliza a ser nosso protagonista didático, porque é claro que era o campo do jogo dramático. Só que coisas acontecem na hora que são escolhidas, quando a gente faz ao vivo, né? Eu gostaria que fulana fosse minha mãe, meu pai, meu irmão, dentro da personagem. A gente sabe como há uma mobilização profunda, né, do mundo interno, tanto de quem está no papel de ego auxiliar, quanto quem vive uma situação privilegiada de aprendizagem, de se pôr na pele do outro. Inclusive, homens que entram no lugar de mulheres para fazer o protagonista didático, né? Ou inversamente. Então, é sempre muito tocante, e eu acho que, quando a gente se remete a essa dimensão de campo, de níveis de consciência, né, também, até no trabalho socioeducacional, um trabalho que tem uma cara de jogo dramático, mas existem, sim, percepções que se abrem nesse momento, né? E aí o conceito de tele, que se expande em muitos níveis, que acho que é uma pista para a gente pensar, para a gente considerar. Aí, depois, na sequência do trabalho, eu peço para as pessoas fazerem os seus desenhos. E, claro, é fascinante sempre, como cada pessoa... E a gente vamos ver algumas dicas. Criem critérios, proximidade, distanciamento, né? Cores que expressam a emoção que está nessa relação. O objetivo é a gente poder se perceber em relação. Daí eu tinha trazido a perspectiva da intersubjetividade, né? Porque eu estou trabalhando como eu percebo o outro. A gente não tem a chance de ver como é que o outro te percebe, mas abrir esta ponte, né? De você se sensibilizar de que você não controla a percepção do outro, né? O outro não te percebe da maneira idealizada que você gostaria. São chaves importantes para sensibilizar, né? Um trabalho de formação profissional, né? A formação do educador, da educadora. Então, um pouco compartilhar e um pouco pedir ajuda nesse sentido, né? Frases de cura, frases de resolução, a diretividade que me impactou muito. Quando eu vi vários vídeos. Tá? Obrigada. Marília, sim, dentro do trabalho da constelação tem um momento em que o constelado ou o representante do constelado, ele vai virar para o representante de sua mãe, do seu pai, de alguém, e vai falar essas frases de resolução, frases que, segundo a teoria, vão ajudar a desfazer o emaranhamento. Tem um outro princípio, não é o princípio com que a gente trabalha no psicodrama, o princípio do relacional, da inversão de papéis. Né? Eu acho que isso é o principal. A Léo até há pouco falou, são duas abordagens bem diferentes, mas que, de alguma maneira, trazem uma clareza para aquilo que o constelado está vivenciando. Traz algo emocional, quando ele fala as palavras ou as frases de cura. Eu observo que muitas dessas frases é muito baseado também no trabalho da análise transacional,
que na análise a gente tem os mandatos, né? E que você vai ter o contramandato para desfazer. E a gente precisa lembrar que uma das grandes formações do Bert Hellinger era o... Análise transacional. Análise transacional. E sim, eu já observei alguns consteladores muito diretivos, né? Muito diretivos, já observei outros mais intuitivos, que deixou o fenômeno se revelar. E eu acho que é isso. E agora concordo com o seu compartilhar, como psicodramatista, você sabe, né? Eu estou aqui pensando uma coisa, eu estou pensando se eu falo ou não falo, mas eu vou falar. Fala. Eu fico imaginando, sabe, um sonho como psicodramatista, assim, uma cena que vira e mexe, vem na minha cabeça. Eu queria muito um dia ter visto, agora a gente tem essa oportunidade, porque o Sérgio Guimarães está postando, né? Uma direção do Moreno. Eu queria muito, assim, ter participado ao vivo e a cores, porque ele era diretivo pra caramba, né? Nos vídeos de roleplay, sim. Nos vídeos de roleplay. E o psicodrama, inicialmente, se dava num ato só, né? Todo esse trabalho processual vai vindo depois. Mas eu fico, nossa, assim, esse psicodrama, bem Moreno fazendo psicodrama, devia ser uma coisa... Também diretiva, é isso que você queria dizer. Também há entre nós, né? Os mais diretivos e os menos diretivos. Mas tem um fenômeno que eu acho que é surpreendente, e quando a palavra campo traz uma série de ressonâncias para nós, né? É muito importante quando o protagonista, nossa, mas você não sabia nada da situação, você falou igualzinho àquela pessoa. Nossa, parecia que você conhecia toda a história, né? Isso que eu acho que é o campo télico, né? E que há níveis mesmo, né? de captação, e que, para mim, até hoje, o conceito de intersubjetividade, com o consciente, com o inconsciente, ajuda a mapear e a compreender, né? Eu acho que, enquanto a gente é aterrado numa perspectiva filosófica da fenomenologia existencial, a busca é sempre da compreensão, né? Não é causa e efeito. A gente está quebrando esta lógica simplista que serve para os objetos físicos, ser isso, então aquilo. Mas para a condição humana, são sempre múltiplos desencadeadores, né? Mas é isso. Mas obrigada, eu acho que é pensar junto, né? E eu preciso ler mais, porque eu sou só, por enquanto, uma iniciante. Eu fiquei devendo o nome de um conceito para séries. A Manuela traz o conceito de ego oculto. Ego oculto. Ego oculto. Mas o que quer dizer esse ego oculto, então? Ele vai saber, ele vai para o palco sem saber quem ele é dentro da dramatização, e ela não faz a inversão de papéis. E pede para dramatizar a partir daquilo que o ego está sentindo. Tem um espaço para esta área, onde a gente podia dizer a zona do mistério, né? Do que a gente consegue captar. Gente, vai dar tempo todo mundo. Bom, obrigada. Quem é o próximo? Isso que eu ia dizer, Denise, a gente tem 1, 2, 3, 5, 6 pessoas inscritas, então a próxima é a Cleide, depois a Carmen. Oi. Então, assim, acho que ia ficar bem rápido, porque à medida que cada um vai falando, vai reduzindo as curiosidades, né? Eu não tenho muito conhecimento como na constelação. Eu participei de uma e, para mim, não foi assim... não achei nada de novidade, não achei nenhum fenômeno, e o resultado que elas me deram foi muito simplícito.
o que deu para perceber é que, assim, a diretora, a consteladora, sempre fala, o protagonista, a pessoa que está sendo constelada, ela não participa, diferentemente do psicodrama, né? Ela não é um protagonista, na verdade, né? Ela fica assistindo a própria história da vida dela, representada por aqueles representantes a partir da dos próprios conceitos que cada representante tem ou sente daquela situação. Então, as manifestações é a partir de cada um. Então, o diretor, o constelador, ele não vai dirigindo, mas ele tem a opinião dele, do que ele sente, o que deve estar fazendo. É o que torna isso um ato ritual, né? Ritualístico, porque sempre desencadeia da mesma forma, não há uma criação para ali. E uns diz que, né, sai dali, sai super bem, ele sai dali super bem, só que ele volta na semana que vem, e depois ele volta na outra semana com a mesma história, e não há uma solução daquela problemática que ele vem buscar, e não há uma compreensão intelectual daquilo que está se passando. É muito o sentir, né, que se manifesta naquela ação ali. Então, não há uma espontaneidade, a criatividade, né? Eu não percebi isso, paguei caro para ver como é que era, né? Mas não achei uma coisa que dá uma solução. Talvez a forma como você está colocando esse entendimento, talvez pode até mudar um pouco a constelação familiar, como que ela é feita, mas não na forma como eu vivenciei, como aconteceu. O protagonista nem sabe o que está fazendo naquele palco ali, o que está acontecendo, o que está acontecendo com a vida dele, né? Então, acho que fica faltando um pouco de pegar. O fenômeno pode acontecer, mas nem sempre as pessoas dão conta desse fenômeno. Então, acho que fica meio que aberto, meio que jogado, né? Dá essa impressão, pelo menos, né? É isso. Neide, eu tive muita dificuldade para compreender a constelação, muita dificuldade, porque eu ia compreender dentro da minha lógica do psicodrama. E eu só consegui compreender a constelação quando eu abandonei, ou quando eu suspendi essa lógica do pensar de psicóloga, de psicoterapeuta, de psicodramatista. Daí que eu falei no início do olhar de principiante, né? A gente está diante de uma abordagem de um outro fenômeno. Quando a gente... O constelador, ele está muito ali acompanhando, reverberando o movimento dos representantes, a ressonância dos representantes e a própria ressonância do constelado. Acho que esse termo ressonância, ele pode ter uma compreensão e a gente pode depois ampliar. Quando eu comecei a estudar ou participar de constelação, eu também senti muita falta da fase da etapa de compartilhamento. Para mim, aquilo ficava sem explicação, né? E aí, depois... não é que ficava sem explicação, ficava sem entendimento. Isso, eu ainda não estou apaziguada com isso, eu estou tentando me apaziguar. Porque você vai para um nível de conhecimento, um nível de consciência diferente daquilo que é a compreensão. Então, quando a gente fala do trabalho da constelação, qual é a consciência, a amplitude, o aumento de consciência que aquele trabalho teve, né? É muito, sim, um trabalho do sentir, é um trabalho emocional, quando que no psicodrama, na psicoterapia, a gente tem
essas 3 etapas do sentir, pensar e agir. Mas o que eu consigo dizer com mais certeza é isso, é suspender um pouco todo esse nosso olhar anterior e trazer um olhar de principiante. Acho que eu fui confusa, mas compreendeu, né? Quem mais? Nossa, gente, como é que a gente vai fazer, Carol? São 8h42. Queria falar um pouquinho. Eu também, eu acho que eu sou a próxima, então eu vou tentar Se tiver incluir tempo, eu gosto. a fala, juntando vários pontos que eu ouvi. Primeiro, eu quero parabenizar você, Denise, por ter... É um tema, o psicodrama e a constelação, são temas que muitas vezes, por esse tangenciamento, mas que não são equivalentes, embora ambos sejam fenomenológicos, causa muita crítica. O papel do diretor se for pensado como constelador, é totalmente diferente, né? É importante, sim, a espontaneidade. Mas eu quero só, assim, resumir algumas coisas que eu ouvi aqui e honrar, pelo menos, além de você, a quem eu já agradeço, honrar pelo menos 3 falas. A da Séries, a do Rômulo e a da Marília. A da Séries, por falar no transgeracional, o Rômulo, por citar o Roberto Crema, e o conceito científico, em termos de cartografia da consciência que ele dá, é o inconsciente familiar. Tá? O livro que ele coloca isso chama-se O Poder do Encontro, e aí eu vou honrando a Marília também. E nesse livro, nas páginas 244 em diante, ele vai desenvolver tanto o tema da transgeracional, como das constelações, e ele vai falar de nomes que já foram citados aqui, como o da Anselin, como o do Batson, como o do Hellinger. Mas eu vou colocar só a citação que ele faz de Jung, para ver como a coisa já era vista muito antigamente. Legal. É uma frase de 5 linhas que eu vou pedir licença para ler. Enquanto eu trabalhava minha árvore genealógica, compreendi a estranha comunhão de destinos que me ligava aos meus antepassados. Tenho a forte impressão de estar sob a influência de coisas e problemas que foram deixados incompletos e sem resposta por parte de meus pais, meus avós e de outros antepassados. Muitas vezes, parece haver numa família, expressão de Jung, um karma impessoal que se transmite de pais para filhos. Sempre pensei que teria que responder a essas questões que o destino já propusera aos meus antepassados, sem que estes lhe houvessem dado qualquer resposta, ou melhor, que deveria terminar ou simplesmente prosseguir, tratando de problemas que, às épocas anteriores, haviam sido deixados em suspenso. Ele termina depois de um tempo. A psicoterapia ainda não levou em conta suficientemente essa circunstância. Então, honrando a todos os meus colegas que têm a abertura para ler e ampliar e não ficar na conserva, eu sugiro a leitura deste livro, O Poder do Encontro, de Roberto Crema, e o tema vai ser tratado de uma forma aprofundada sobre o inconsciente familiar a partir da página 244. Um abraço para todos. Obrigada. Muito obrigada. Maria Luísa, depois Maria Amália. Aí Séries e Ivete ainda. Então, A Léo queria falar. Ela está por última, no final. Tá. Desculpa, é minha vez? Eu posso falar? Ah, tá, obrigada. Então, Denise, igual ou parecido com a Marília, eu conheço muito pouco de constelação, muito através de vídeos, né, pela curiosidade, e acho super importante assim ter podido te ouvir
e principalmente ficou ressoando o que você fala de ser principiante, de ter um olhar de principiante. Porque muitas pessoas que conhecem o meu trabalho falam muitas vezes: você faz psicodrama, você precisa conhecer a constelação, porque tem muito a ver. Tem muito a ver isso que você faz, as pessoas colocam isso. E eu acho que isso é um comentário muito frequente e que faz mesmo com que a gente, talvez mais do que outras pessoas, vá conhecer a constelação ou vá olhar a constelação com toda essa nossa, aqui parafraseando a Penha, com a nossa lógica afetiva de conduta. Ou buscando, lembrando aqui o Calvente, os personagens, ou os clusters, ou tudo o que carregamos na nossa mochila, na nossa bagagem. E o que eu tenho assim, pensado, e que fiquei pensando muito a partir do que eu te ouvi aqui, e fiquei mais curiosa ainda, até, eu acho que isso casa para mim um movimento de mais aproximação, porque eu já tive a fase de, gente, pelo amor de Deus, não é possível, por coisas que eu ouvi, por pessoas que me contaram, mas, na verdade, eu nunca assisti, e sempre, até já falei com algumas pessoas, eu gostaria muito de ter uma boa referência para poder... uma referência mais, uma indicação, para poder assistir, para poder me aproximar e conhecer de verdade. Mas eu tenho uma experiência que eu acho que é importante compartilhar com vocês aí. E, assim, uma das questões que me deixou, digamos, com a pulga atrás da orelha, com a questão de constelação, tem a ver com uma situação de uma pré-adolescente que estava em atendimento comigo, e muito no começo da psicoterapia, essa menina, numa sessão, trabalha uma cena, e na cena ela conversa com o irmão gêmeo, e que eu havia feito a primeira entrevista com os pais, na fase de avaliação, e eles tinham me falado de uma irmã mais velha, uma irmã, e ela fala do irmãozinho gêmeo. E aí, bom, quando no compartilhar, ela diz que ela teve um irmão gêmeo que foi um bebê que não evoluiu e que então não desenvolveu, mas que ela tinha, nessa cena, ela tinha muita culpa porque a irmã mais velha, quando brigava com ela, na infância, quando era pequenininha, dizia que ela tinha comido toda a comida do irmãozinho na barriga da mãe. Então, por isso, o irmãozinho não cresceu, o bebezinho não cresceu, cresceu só ela, e a irmã culpava. Bom, fecha a cortina dessa cena. Essa menina sabia que tinha, então, esse irmão, mas que tinha essa gravidez gemelar, mas os pais não tinham comentado e achavam que isso não tinha nenhuma importância para ela. Só que no mesmo dia que a menina estava em sessão comigo, a mãe foi fazer uma constelação. E apareceu essa história do bebê. E a mãe, claro, eu, depois da sessão da menina, chamei os pais para conversar sobre isso. O pai, absolutamente cético: gente, se não tivesse ultrassom, ninguém nem ia saber desse bebê. Parem com isso, vocês estão viajando. Ela está viajando, e a mãe cai num choro desesperado e conta lá para mim e para o pai que ela, no mesmo dia, enquanto a menina estava na sessão, ela tinha ido numa constelação e tinha aparecido a história desse luto que ela não chorou. Isso, então, assim, aqui do que o Rômulo falou, né? O que é isso? É espírita? É bruxa? É o quê? Gente, não sei, mas que losai, né? Isso me deixou muito intrigada, e foi
o que, assim, é uma inquietude que eu tenho e uma curiosidade, e eu quero agradecer você ter me, assim, acho que plantou em mim este olhar de principiante, porque precisa se despir, né, de tudo isso para poder olhar. E uma pergunta para deixar aqui no ar, eu fiquei me perguntando, né, entre muitas coisas, mas se no psicodrama a gente fala que o protagonista é ator e autor, e se a gente não se despindo, né, porque estamos aqui tentando tangências, aproximações e distâncias, o que é o constelador? Não sei nem se tem a resposta, mas eu fiquei me perguntando, né? Quem é o facilitador desse processo, né? Um facilitador dentro do campo, ele fica a serviço do campo. O constelador? O constelador é um facilitador, ele está a serviço ele se coloca a serviço. E o constelado ele é livre para seguir o seu destino. Ele não precisa ficar com esse legado tão pesado. Se ele é livre para seguir o destino, ele vai com espontaneidade, criatividade, com autoria, com tudo aquilo que ele tiver na... Mas no ato ele é autor, mas não é ator. Depende. Assim. Alguns consteladores colocam o constelado no campo. Colocam. Tá. Essa é uma tendência mais... recente. Tá, mas não quero, tem mais gente para falar. Eu tô mega agora já no horário. Eu fiquei inquieta e te agradeço. Mas a gente pode conversar depois, Maria Luísa, e trocando. Obrigada. Denise, eu iria sugerir, não sei se vocês concordam, todos fazerem as perguntas e você responder ao final, porque faltam 5 minutos. O que vocês acham? Se quiser seguir como tá, também tudo bem. Tá. O que você prefere, Denise? Posso responder no final. Tá. Então, Maria Amália, depois Célia, primeiro, Ivete, Leoni. Eu queria agradecer a possibilidade de conhecer melhor a constelação, porque e mesmo vamos dizer, essas conexões com o psicodrama, porque eu conheço um pouco da constelação, li um pouco, nunca assisti uma constelação e tive informações assim via clientes, né, que alguns de atendimento de família ou passaram anteriormente ou imaginavam passar por constelação. Então, uma das coisas, Denise, também a interface com a família, né? Porque quando eu olho todo o percurso teórico que você trouxe aí, né? Que é a Satir, o Lealdades Invisíveis, do Borzoi Menguinagh, a própria ideia de hierarquia, que tem muito a ver com teóricos também estruturais da terapia de família, eu fiquei pensando qual o eixo que tem, vamos dizer assim, que organiza ou que conduz isto para a constelação, porque dentro da terapia familiar, esses vários autores, eles têm um eixo aí, né, numa visão sistêmica, e, enfim, na questão da transgeracionalidade. Então, eu queria pensar um pouco isso. Lembrei até do genograma, que é tão fundamental dentro da terapia de família, né? E que às vezes você pode dramatizar o genograma, o que isto tem a ver com o trabalho de constelação. E também uma outra questão, que aí vem bem da experiência, vamos dizer assim, secundária, né? De ouvir as pessoas contarem, são situações em que a pessoa que traz a sua história tem um familiar presente, assistindo, e que às vezes é chamado para participar. Então, eu fiquei pensando como é isso dentro da constelação, né? Porque quando eu penso em terapia de família ou num trabalho psicodramático, aí viraria um trabalho de vínculos. Mas parece que não é isso que acontece. Mas eu tenho 2 depoimentos de pessoas que estavam presentes e entraram, para nós seria no palco, né? Então, eu queria um pouquinho, se der tempo de você falar isso aí, porque teria mais coisas para perguntar, mas vou me
me restringir aqui para que todo mundo possa falar. Mas queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu estou aqui preocupada, se ficar muita coisa aberta, Delcio, a gente até pode marcar depois um segundo encontro. Estou por conta. Porque eu pensei que as colocações que a Amália acabou de fazer dariam bastante tempo, precisaríamos de bastante tempo para a gente considerar e refletir. Quem que é agora? Bom, É você, o Séries. avançado da hora vai fazer... Acho que, diante desta complexidade, né, eu acho que a gente pode ficar aí uns minutos a mais, eu não sei quanto que dá para contratar com o grupo. Mas, assim, atravessada por tudo, pela contribuição, especialmente da Denise, nos esclarecendo. Mas, desde o começo, eu vejo uma interface que a Carmen trouxe, que vem lá do transpessoal, tendo aí o Jung como precursor da psicologia do transpessoal, que não é sinônimo de espiritual, é aquilo que transcende a pessoa, incluindo todas as dimensões que a absorvem, desde a sua existência atual a outras existências transgeracionais que nos atravessam, interferindo no aqui e agora. E a presença do Pierre Weil nesta live aqui, no sentido de que tudo o que transcende ao pessoal tem, a princípio, uma rejeição da psicologia clássica, né? Que depois, em algum momento, vai ser incorporada. Não sei em que medida que a constelação está neste lugar, mas, como eu a conheço pouco, eu prefiro trazer a transpessoalidade que atravessa o nosso trabalho de psicodramatista, sim. Eu acho que se a gente ficar ali, na concretude das realidades suplementares, dos personagens e das vivências das nossas relações interpessoais existentes no momento que nos conflita, eu acho que é pouco, né? Então, eu sinto assim, meu próprio eixo de atuação, que são as 3 ecologias, tem a ver com esse estado ampliado de consciência, que foi muito rejeitado dentro do psicodrama, né? Ela só foi incorporada nos últimos 2, 3 anos, na melhor das hipóteses. Mas quando eu trazia as ecologias como uma ampliação da consciência, de que vai além do pessoal, do interpessoal, esta relação cósmica, planetária, é porque eu a sentia muito presente em mim, né? E aí foi um diferencial muito grande para esta minha força de trabalho, o Cosmodrama, realizado com Pierre Weil em 2005, que a Carmen, aqui presente, também foi participante. Então, eu fico por aqui, para não extrapolar mais ainda, mas claro que eu teria muito mais a dizer, que você pudesse, né, completar o que Maria Amália trouxe, da teoria familiar, da terapia familiar sistêmica e desta psicologia transpessoal, como que ela se conecta nesta relação com a constelação familiar e honrar essa experiência cósmica, né, que foi trazido com muita ênfase pelo amado Pierre Weil e rejeitado dentro do movimento psicodramático,
pelo menos no tempo real dele. Gratidão. Denise, a Ivete retirou a inscrição dela? Verdade, Ivete? Não? Ela está comentando aqui. Eu já deixei o comentário escrito, gente, eu tenho que sair, não consigo. Denise, um beijo, eu falo com você depois. Então, Leonídia. Gratidão, Denise, gratidão a todos. Uma excelente noite, um excelente final de semana. Muito obrigada, Denise. Léo? Cadê a Leonie? Denise, acho que a gente vai ter que conversar muito ainda sobre isso. É um assunto muito instigante, é muito importante essa divisão entre ciência e essa ciência instituída, né, que está aí, que legalmente a gente tem que respeitar, e uma nova ciência que está surgindo e que a gente não tem muita noção e fica misturado com misticismos enfim, né? Eu acho que se a gente deixar entrar muito por esse lado, acho que o psicodrama também perde essa credibilidade. Eu lembro que nos anos 70, psicodrama era uma coisa meio mística, assim, próprio dessa época, né? Aí ele adquiriu uma posição científica muito legal, mas essa ciência cartesiana realmente ela não atende a essa nova evolução que esse paradigma teve, né? Então a gente vai ter que conversar muito sobre isso. Legal. Então, já encerrando, eu vou comentar bem brevemente as observações da Maria Amália. Tem uma declaração do Bert Hellinger que ele diz: não é constelação, não é terapia familiar sistêmica, mesmo ele tendo essa influência da terapia. Ele não vai trabalhar os vínculos, a maneira vincular. A constelação, a gente não trabalha isso. A gente vai trabalhar essa ideia de sistema, essa imagem, essa formatação e esse conflito que a pessoa traz como uma internalizado dentro dela, como esse imago. E aqui também quero fazer uma reverência, uma referência a Léo, que fala muito de imagem, do imagodrama. Então, a constelação ela vai se fechar a partir daquela imagem que essa pessoa vai levar. Ela trouxe uma imagem, a constelação modifica e ela leva uma imagem diferente. Acho que basicamente isso. Alguns consteladores, eu gosto muito, até por conta da formação em transgeracional, trabalham com genograma. Então, muitos consteladores, antes de fazer uma constelação, vão fazer um genograma. Mas não da forma como a gente faz dentro do psicodrama, que aí a gente vai fazer a gente faz o genocociodrama, né? A gente vai trabalhar essas relações. Não, a gente faz só o genograma estrutural. Acho que de maneira bem rápida, mas tem questões importantes para, penso eu, que a gente pode continuar conversando, que é assim, quando entra dois familiares, quando entra duas pessoas de uma mesma família. Particularmente, eu olho isso com muito cuidado. Eu não me sinto à vontade para estar fazendo dessa forma. Eu acho que, assim, ficaram muitas questões, muitos questionamentos, muitas perguntas. Acho que foi o pontapé primeiro, né? Também eu tenho muitas dúvidas, muitas perguntas. Foi importante estar entre os meus iguais para estar trazendo dessas dúvidas, desses questionamentos que eu tenho construído.
tenho exercitado longamente o meu olhar de principiante. Eu penso que Moreno ia dar umas brigas no começo, ia fazer um bafão no começo. Quando eu olho Moreno encerrando essa cena, ele ia dar uns gritos no começo, mas depois ele ia voltar atrás e falar, deixa eu olhar isso com mais cuidado, como ele fez várias vezes com vários teóricos e vários colegas dele. E uma coisa que muito me atrai no psicodrama é quando ele próprio diz, minha obra não está pronta. Minha obra não está pronta. E, quiçá, que a gente possa ter, né, essa possibilidade de estar co-construindo com quem está construindo outros olhares. Claro, não é complementar uma coisa com a outra, até porque temos abordagens bem diferentes, mas é poder ampliar a nossa própria visão de mundo, a nossa visão como psicodramatista, ampliar os nossos olhares. Acho que encerra, mas não encerra, né? É um novo começo. Pode ser assim? Acho que pode, eu acho que a gente quer agradecer e parabenizar a Denise, porque foi bastante instigante, pelo jeito, todo mundo ficou com muitas perguntas, muitas questões, quer dizer, acho que é isso, exercitar um novo olhar e buscar compreender. Eu já anotei aqui o nome dos livros, para tentar, vou ver se eu vejo constelação, vídeos de constelação, para me informar mais, mas assim, a gente fica instigado, né? E acho que a gente pode até conversar e ver uma possibilidade de uma continuação, um aprofundamento, etc., já que várias pessoas comentaram isso, para você ver o quanto foi bom, né? Então, muito obrigada. É que nós temos um limite, né? Já são 9h11, então, para também não estender, porque o grupo tinha um compromisso com determinado horário. Então, muito obrigada, acho que está de parabéns. Agradeço a presença de todos, a contribuição, porque as reflexões e as perguntas, questionamentos também abrilhantaram muito a apresentação da Denise, que nos fazem pensar em mais questões ainda, né? Então, é isso. Muito obrigada. Na próxima sexta-feira tem outra live com o Lúcio e a Maria Célia, o protocolo branco-negro do Moreno, atualizado, uma visão atual, alguma coisa assim. E no dia 3 tem a Maria Amália Fonseca, nossos sócios queridos, e a Mariana Cavazoi também, no mesmo horário. O tema Você quer falar um pouquinho do seu tema, Maria Amália? Rapidinho? Está sem som. Vai ser uma conversa sobre família. Sobre então, a gente está falando da vida familiar, da terapia de família. Vai ser assim. Ótimo. Bate-papo, na verdade, né? Então, que vai ser muito bom também, tá bom? Gente, muito obrigada, uma boa noite, bom final de semana para todos. Ó. Beijo. Obrigada, gente. Beijo, obrigada.